Hello there, Marcelo Dutra here, and today we're going to talk about definite and indefinite articles. Hoje eu estou passando para falar com você em mais uma dica, mais um vídeo da nossa série Wave Tips, vídeo número 6, e eu gostaria de tratar sobre o assunto de artigos definidos e indefinidos. Tá, beleza, tudo bem, pode parecer gramática, mas não é. Na verdade é gramática, mas eu vou lhe explicar de uma forma bem prática, bem funcional, para que você possa colocar isso na sua vida, no seu conhecimento linguístico, e usufruir desse aprendizado aqui agora, verdadeiramente, adquirir esse conhecimento e viver esse conhecimento, porque isso é o que realmente importa, seja em qual for o conhecimento no qual nós estivermos adquirindo, principalmente no conhecimento linguístico, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que são artigos indefinidos e o que são ou o que é um artigo definido. Em inglês nós temos 2 artigos indefinidos e 1 artigo definido. Os indefinidos são aqueles artigos que nós colocamos antes de coisas para falar sobre coisas que são genéricas, generalizadas, não específicas, ok? Isso, por esse motivo, o nome indefinido, porque não é definido. E os artigos, ou o artigo definido, é isso que eu acabei de usar agora com você. O específico, né? Tem um propósito, um objetivo muito claro, muito bem definido. É o artigo, não é um artigo qualquer. Em inglês nós falamos, para artigos indefinidos nós utilizamos o a e o an, e para o artigo definido nós utilizamos o the. Ok, então vamos falar sobre isso, tá? Fica comigo. E eu espero que você possa, no final desse vídeo, adquirir esse conhecimento e realmente colocá-lo em prática na sua vida de forma funcional. Tratando de artigos indefinidos, isso é bem interessante. Quando a gente fala de profissão em inglês, nós utilizamos um artigo indefinido na frase. Isso é muito interessante, porque em português a gente não faz isso. Se você me pergunta qual é a sua profissão, Marcelo, e eu digo que eu sou professor, eu não preciso dizer eu sou um professor. Eu simplesmente digo eu sou professor. Eu sou engenheiro, sou médico, sou psicólogo, E você fala especificamente sobre aquela profissão, né? Não fala o artigo. Agora, em inglês, nós somos obrigados a utilizar esse artigo indefinido. Então eu diria I am a teacher. I am a teacher. E eu utilizei o a exatamente porque eu estou falando teacher. Porque se eu trocasse o teacher pela profissão de engineer, que é engenheiro em inglês, eu já não posso mais utilizar o a. Eu sou obrigado a utilizar o an. Isso é bem interessante. E aí, o que muitas vezes os professores de inglês ensinam, erroneamente, diga-se de passagem, é que o artigo a é usado antes de consoante e o artigo an é usado antes de vogal. Muito errado, tá? Isso não é uma verdade. Na verdade, isso funciona? Tá, funciona, mas não exatamente assim. Não é a letra que realmente importa, é o som que realmente importa. Em inglês, o que realmente manda, o que determina alguma coisa é o som. Então, quando nós falamos a palavra teacher, nós estamos utilizando o T, som de consoante. Ok, a teacher. Quando nós falamos de engineer, nós estamos utilizando engineer, um som da letra E em inglês, que é I, e aí tudo bem, an engineer. Mas é o som que importa. Eu vou lhe dar 2 exemplos para você compreender isso de uma forma mais clara. Suponhamos que nós estivéssemos falando da palavra hora em inglês. Hora em inglês fala-se hour. Só que a palavra hour, ela se escreve H-O-U-R. H-O-U-R. E o H em inglês é uma consoante, certo? Em português também. E o H em inglês, ele tem som de... como se fosse o nosso R aqui. Então, o certo seria falarmos hour. Só que o H, nesse caso, ele é mudo. Então, quando a letra é muda em inglês, ela também não é pronunciada. E aí vira hour. É como se o H não existisse. Você pula direto para o O. E como nós temos o som agora da letra O, a pronúncia é an hour. O artigo que utilizamos é an hour. Então, o an baseado na pronúncia, ok? No som de vogal e não na letra apenas. Agora, vamos para um outro exemplo, utilizando aí o artigo indefinido a.
Eu disse que o A a gente usa para teacher. Teacher possui o som de consoante. Nós temos a palavra university, que é universidade em inglês. University começa com a letra U. U de university. Só que a pronúncia é university. Parece you, né? Com som de Y. University. E por esse motivo nós não falamos an university, nós utilizamos, na verdade, a university. I study at a university. Olha que interessante. Então é o som que determina e não a letra em si. Guarde bem isso, tá bom? Ah, Marcelo, poxa, mas aí como é que eu vou saber se eu vou usar o I ou when? Se eu não sei a pronúncia das palavras. Por isso que é tão importante aprender a pronunciar, a falar de verdade o idioma. E, infelizmente, nós temos aí muitos que tentam passar esse conhecimento linguístico apenas baseando-se na parte gramatical. Só que em inglês, toda a regra tem uma exceção. A única exceção que nós não temos é a questão da pronúncia, que a regra diz: tudo é baseado em pronúncia. Essa regra você pode ter certeza que não tem exceção para ela. Em inglês, a pronúncia, o som, determina como nós falamos. Determina, inclusive, a separação de sílabas. Talvez você já tenha escutado isso de outros professores. Em inglês não se separa a sílaba, porque não sabe como falar. Se soubesse como falar, entenderia que existe, sim, separação de sílabas em inglês. Mas para isso você precisa saber falar em inglês. Como é que você vai saber separar uma sílaba se você não sabe a pronúncia correta daquela palavra? Seria impossível, tá? Então, é importante você saber soletrar, ou melhor dizendo, é importante você saber pronunciar para saber soletrar. É importante você saber pronunciar para você saber, inclusive, qual artigo utilizar. E aí, lembrando que o I e o an, ele pode significar diferentes coisas, né? Em português. Pode ser pode ser uma. É porque em inglês nós não temos gênero. Em português nós temos o caderno, o lápis, a cadeira, o celular. Mas em inglês nós não temos isso. Em inglês é tudo coisa, o que não é. O que não é gente é it. E aí, por esse motivo, você só diferencia utilizando o a ou o an, dependendo do som da palavra na qual você está se referindo. Tudo bem até aqui? Espero que tenha ficado claro para você. E aí, novamente, retomo ao exemplo que eu dei anteriormente. I'm a teacher. I'm a teacher. Beleza? Ok, show de bola. Próximo, the. Vamos usar o the. E aqui nós temos um artigo definido que significa o ou a. Lembre-se que em inglês não tem gênero, tá bom? Então, é definido, é específico. E aí eu vou tratar de alguma coisa muito específica. Eu não estou falando do caderno, de um caderno qualquer que está sobre a mesa. Eu estou falando daquele caderno específico. Então, se eu estiver falando, né, de um caderno qualquer, eu diria, there is a book on the table. There is a book on the table. É um caderno qualquer, ou um livro qualquer, tá? Se eu estiver tratando de um caderno específico, eu diria, there is a notebook on the table. There is the notebook on the table. The notebook on the table is mine. E se eu estiver falando de um livro, the book on the table is mine. Quando nós falamos aquela famosa frase eternizada pelo Cacete Planeta, the book is on the table, não é um livro qualquer, é o livro específico, the book. Então é um livro muito específico. The book on the table is mine. Então quer dizer que aquele livro, aquele lá que está sobre a mesa é meu. Entende o que eu quero dizer? Então a diferença entre o artigo definido é que ele é definido. O nome propriamente diz, né? Ele é definido, ele é específico, ele é muito claro, muito objetivo. E o artigo indefinido, ele não é definido. Quer dizer que é um livro qualquer, uma pessoa qualquer. E nós podemos utilizar tanto para coisas quanto para pessoas independentes, tá bom? Então, recapitulando, nós temos o a e o an, utilizados para coisas indefinidas. Lembrando que há uma diferença, e essa diferença está especificamente no som. Então, se nós tratamos de teacher, que começa com o som de T, nós utilizamos o artigo indefinido a.
Se nós estamos falando de alguma coisa que é indefinida, como, por exemplo, a profissão de um engenheiro qualquer, e aí eu posso falar an engineer. Por mais que eu diga a minha profissão, lembre-se que em inglês nós somos obrigados a usar o artigo indefinido junto, tá? Por quê? Porque não é específico. Eu sou um engenheiro. Dentro de muitos engenheiros, eu sou um desses. So I am an engineer. I am a teacher. Existem milhares, centenas de milhões de professores ao redor do mundo. Dentre todos esses milhares de milhões, tem eu. Então, eu sou um professor. I am a teacher. Se eu estou especificando, então eu sou obrigado a utilizar o artigo the. The book is on the table, não é qualquer livro, mas é um livro específico que está sobre a mesa. E aqui vem um outro detalhe que é importante você lembrar relacionado ao the. Quando nós estamos falando de países, eu sei que em português nós utilizamos o artigo, mas em inglês não. Então, se eu estiver tratando de Brasil, por exemplo, eu não falo o Brasil é bonito. Eu simplesmente em inglês digo Brazil is beautiful. Simples. Eu não preciso colocar the Brazil is beautiful. Percebe? Isso é um erro comum, porque a gente tenta espelhar, né, as línguas, o que é um problema, porque as línguas são diferentes, possuem estruturas diferentes, e por mais parecidas que elas sejam, ainda são diferentes. Então é importante você lembrar que quando nós estamos falando de lugares, lembre-se de tratar o país apenas com o nome, porque o nome já é específico. O nome já é específico. Então eu não preciso falar, por exemplo, que o Marcelo, eu não preciso dizer isso, eu simplesmente digo Marcelo, porque o nome já é específico. Quando há uma variação dessa regra? Existe uma variação, lembra? Sempre vai haver uma variação, exceto para a pronúncia, que a pronúncia é o que manda sempre. Então, quando nós estamos falando de países em plural, lugares em plural, aí o the, ele se encaixa. Então, se eu estiver falando sobre os Estados Unidos da América, Estados Unidos é plural, então eu sou obrigado a usar the United States, the USA. Se eu estiver falando sobre o Reino Unido, que é plural, uma junção de países, the UK, the United Kingdom, percebe? Se eu estiver falando sobre Bahamas, então eu vou dizer the Bahamas. Ok? Então é importante lembrar disso, tá? Essa é uma pequena exceção aí à regra. E se eu estiver falando sobre nome próprio ou qualquer nome próprio, não há necessidade de você utilizar o the. Ok? Perfeito? Espero que tenha ficado claro para você, que você tenha curtido essa dica de hoje. Esse é o nosso vídeo número 6 da série Wave Tips. E nós nos vemos novamente no próximo vídeo aí com mais uma dica para que o seu inglês, o seu nível de inglês evolua cada vez mais. Um forte abraço, né? See you there. Take care. Bye bye.